Aleluia, glória a Deus. Estamos iniciando essa live hoje, dia 11 de junho de 2026, quinta-feira, para a glória de Deus, ok? Vamos lá? Segundo estudo sobre as Escrituras, ela hoje vai sobre a inspiração. Ela foi inspirada por Deus. Vamos ler 2 Timóteo 3,16. Vamos começar ali, ó. Diz assim, segunda carta de Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, entendeu? Aleluia. Para instruir em justiça, para redarguir, aleluia, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então está dizendo aqui sobre a inspiração. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Um dia Deus me revelou isso, colocou convicção que é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É o livro de Deus, né? É tão essencial para nós quanto o leite para o recém-nascido. Olha que está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, meu Deus, 2, versículo 2. Começar do 1. 1 Pedro 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, ela é tão essencial para nós quanto o leite para o recém-nascido. Desejai ardentemente, entendeu? Como meninos novamente nascidos, ou recém-nascidos, o leite racional, que é a palavra de Deus, sabe? Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Aleluia. Então, maravilha, né? Vamos ler o Salmo 19, versículo 10. Olha que está falando das coisas de Deus. Salmo 19, versículo 10. Começar do 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. Está falando que o juízo de Deus, quer dizer, a palavra de Deus, é mais desejável, entendeu? Olha bem, mais desejáveis são do que o ouro, do que o muito ouro fino, e mais doce do que o mel e licor dos favos. É a palavra de Deus. Opa, já tem gente aí comigo. A Mirna já está aí assistindo e orando por mim também, para dar tudo certo aqui, né? Para a glória de Deus. Bom dia, Deus abençoe, muita paz aí. Aleluia. Continuando. Então a Escritura é a palavra de Deus, mais desejável do que o ouro fino, entendeu? Mais preciosa do que tudo. Maravilha esse versículo, hein? Mais doce do que o mel e o licor dos favos. Meu Deus, essa é a palavra do Senhor. Temos que amar a palavra. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Entendeu? Cada escritor envolvido
na produção das Escrituras Sagradas, foi movido pelo Espírito Santo. Entendeu? Os 66 livros foram movidos pelo Espírito Santo. Houve a participação consciente de cada escritor da Bíblia. Quer dizer, eles tinham as diferenças deles, as limitações deles. Foi levado em conta os seus dons, suas sensibilidades. Entendeu? Eles não eram simples robôs. Entendeu? Eles participaram conscientemente. Mas o Espírito Santo usou eles, os usou para trazer a sua mensagem. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 10, mostra como foi dada a revelação das Escrituras. Okay? As palavras usadas foram planejadas pelo Espírito Santo, que dispôs os autores dos livros da Bíblia para escrever. Então ele dispôs os autores, usou os autores com as suas limitações, com os seus dons, com as suas sensibilidades. Essa aí está a grandeza de Deus. Usou pessoas simples, pessoas diferentes, pessoas de lugares diferentes, de épocas diferentes, para fazer uma coisa maravilhosa, que vem tudo se unir e formar um todo, né? Maravilha. Então o Espírito Santo usou os escritores. Eles não foram simplesmente robô, não. Usou eles do jeito deles, com as limitações deles, com a sensibilidade deles, com os dons deles. No Salmo 119, não, vamos ler 1 Coríntios 2:10. Vai falar do Espírito Santo fazendo essa obra, né? 1 Coríntios 2:10. Diz assim, mas, começar do 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos foi dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, amado, o Espírito Santo dispôs cada autor, usou cada autor do livro da Bíblia para escrever. Então aqui está dizendo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Entendeu? Na tradução literal seria combinar palavras espirituais com ideias espirituais. Então quem ensina, quem agiu foi o Espírito Santo para que inspirasse as Escrituras, entendeu? Comparando coisas espirituais com as espirituais. Isto é,
combinando palavras espirituais com ideias espirituais. O Salmo 119, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Maravilha, né? Então a Bíblia, meu amigo, não é resultado da consciência humana. Ele não é resultado da consciência humana mais elevada que for, ou do intelecto humano iluminado, mas é diretamente inspirada ou simplesmente, mas é diretamente inspirada ou respirada do próprio Deus. Nada do que foi dado, nada que foi dado era simplesmente a opinião pessoal do escritor. Cada escritor foi movido pelo Espírito Santo. Isso não significa que os escritores eram meros robôs. Não. Houve sim sua participação consciente, mas ela está acima da inspiração humana. Aí está o mistério, né? Olha o que nós lemos aqui, olha que profundidade, entendeu? Olha, o versículo 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito ensina. Então é a atuação do Espírito Santo que ensina, que ensinou aos autores para que escrevessem, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entendeu? 1 Coríntios 2,14. Aleluia. Então, amada, a Bíblia é maravilha. Entendeu? Aqui o Salmo 119, o Salmo 19 diz, né? Que ela é mais do que ouro, vale mais do que ouro, é um tesouro. A Bíblia é vida. Você tem que amar a Bíblia, ler a Bíblia, memoriza. É o Espírito Santo ali, ó, trabalhando na sua vida. Entendeu? Eu tenho essa convicção que é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra. Ela é a palavra de Deus. Aleluia. Então nós temos que nos apegar à Bíblia. Alimentar da palavra. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que usou homens comuns, entendeu? Limitados, e levou em conta cada particularidade de cada autor, mas ela está acima da inspiração humana, entendeu? Embora houve participação consciente dos escritores, mas quem estava no controle, na inspiração, é o Espírito Santo. Ok? Vamos orar agora? Deus vai completar essa mensagem, né? Para você ter mais convicção da Bíblia, da palavra de Deus. Ter amor pela palavra. Aleluia. Pai querido, te agradecemos, meu Pai, por essa mensagem, que o Senhor há de completar em cada coração que receber essa mensagem. Oh, meu Pai, que o Senhor venha falar profundamente, dá convicção da Tua palavra, Senhor. Palavra de vida eterna, palavra de Deus, palavra firmada no céu, como está lá no Salmo 119. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então vamos apegar a palavra, vamos ler a palavra, entendeu? Vamos amar a palavra de Deus. Se apega a ela aí, meu irmão. Não deixa ela
empoeirar lá em cima do seu móvel. E nem acha que é suficiente abri-la no Salmo 91, que ela por si própria. Não, é preciso amar, preciso ler, preciso meditar, viver da palavra. Não só do pão vive o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, como está em 2 Timóteo 3,16. Aleluia. Já tentaram eliminar a Bíblia, entendeu? Na história conta-se. Tentaram eliminar a Bíblia de várias maneiras, mas ela está aí, vencendo, reinando, e ninguém consegue destruí-la. Os povos que vivem em países ditatoriais, oprimidos, têm fome da palavra. Pede pelo menos, já vi casos de fazerem filas para ganhar uma folha da Bíblia. Maravilha, né? Em determinado país foi colocada uma Bíblia no centro, então formou-se uma fila para cada um ter a oportunidade de ler um pedacinho da Bíblia. E a pessoa ficava inquieta, agora é minha vez, agora é minha vez, entendeu? Então aproveita a sua liberdade, leia a Bíblia, leia de joelho, leia em voz alta, leia orando, glorifica a Deus. Amém? Até aqui, né? Até aqui já está de bom tamanho. Deus vai completar no seu coração um amor muito grande pela palavra de Deus. Pai querido, te agradecemos por essa live. Pai, pedimos mesmo que fale mesmo aos corações daquelas pessoas que vão recebê-la. Fala mesmo, fala Jesus, fala que dá convicção da palavra, a palavra de Deus. É por essa palavra que seremos julgados naquele grande dia. Então vamos estudar, procurar compreendê-la bem, amar a palavra, viver da palavra, alimentar-se da palavra. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Muito obrigado por participar da minha live. Te agradeço de coração. Amém? Estou vendo ali Xanara, que estava sumida, apareceu, meu Deus. Deus abençoe. Deus abençoe mesmo e todos que estão comigo nessa live. Amém. Hoje está chuvoso aqui em Porto Real. Estou em Porto Real, está chuvoso. Mas que deu para fazer a live, né? Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, Mirna. E a todos. A Daniele, meu Deus. Daniele não perde, está sempre comigo aqui. Mas esteja em oração também, hein? Eu preciso das orações para fazer uma live simples, mas que toque em corações, né? Que seja palavra de Deus. Amém. Até segunda-feira. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.